Então, galera, essa aula 9 a gente vai continuar falando de geometria, né? Porém, agora a gente vai falar de dois temas interessantes. Um é retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Lembrando que podem ser mais paralelas, quantas o exercício quiser, né? E, além disso, a gente vai falar também do Teorema de Thales, que é um assunto que provém da mesma ideia, das retas paralelas, né? Então, o interesse nosso aqui nesse momento é declarar as definições de cada uma dessas coisinhas, né? Então, as retas paralelas cortadas por uma transversal, nós vamos definir RS como sendo retas paralelas, relembrando do conceito, são aquelas retas que não se encontram, né? Elas estão sempre lado a lado, porém elas não se encontram em nenhum ponto em comum. Além disso, qualquer reta oblíqua ou inclinada, melhor dizendo, ela é chamada por nós, se ela cortar as duas paralelas, é chamada por nós de reta transversal, ok? E quando isso acontece, alguns ângulos são formados nessa reta transversal em relação às paralelas também. E esses ângulos eles podem ser classificados, né, em ângulos congruentes ou ângulos suplementares. Então nós vamos definir ângulos alternos, internos ou externos, né? Alternos é quando a gente muda a posição do ângulo em relação às paralelas. Por exemplo, o ângulo A ele é alterno com esse outro ângulo G. Alterno externo, né? Um está de um lado e o outro está do outro lado. A gente está falando dos ângulos de mesma cor, né? Se eu olhar para o ângulo D e o ângulo F, eles também são alternos, né? Só que nesse caso eles são chamados alternos internos, né? Então, independente de ser alterno, de ser interno ou externo, se eles forem alternos, eles vão ser sempre congruentes, né? Então, os ângulos de mesma cor roxa, por exemplo, eles são congruentes. Os ângulos de cores laranja também são congruentes quando eles são alternos, né? Por que eles são todos congruentes? Ora, porque além de ser alterno, tem esse fator, né? Tem também o fato deles serem ângulos opostos pelo vértice, que é um assunto que já foi visto, né? E, além disso, tem os ângulos que nós chamamos de correspondentes. Por exemplo, esse ângulo corresponde a esse, ó. Eles estão do mesmo lado e são chamados de correspondentes. Esse ângulo F corresponde ao ângulo G, ao ângulo B, né? Apenas nomes, né? O que interessa mesmo é a ideia dos alternos, né? Que é uma coisa nova, né? Que é uma relembrança para alguns de vocês. E esses ângulos, quando são alternos, eles são sempre congruentes, independente se forem internos ou externos. Além disso, que é importante também, são os ângulos colaterais. O que vem a ser colateral? Colateral é a posição exatamente como é também a ideia dos alternos. Só que os alternos eles são cada um de um lado, em relação às paralelas. Os colaterais eles estão do mesmo lado. Por exemplo, o ângulo E e o ângulo F eles são colaterais. Eles estão dentro da paralela, né? E eles estão na mesma posição, eles não se alternaram, né? Da mesma forma, o ângulo G e o ângulo B. Eles são colaterais e eles estão na mesma posição. Ou seja, eles não se alternam, portanto, esses dois ângulos são colaterais. E tem mais uma. Os ângulos colaterais, independente se forem internos ou externos, eles são sempre suplementares. Aí vale lembrar o que seria a palavra suplementar. Suplementar é a ideia de que os dois ângulos somados têm que necessariamente ser igual a 180 graus. Essa é a ideia de suplementar, né? Então, significa dizer que a cada dois ângulos com cores diferentes, a soma dos dois vai ser igual a 180 graus, ok? Essa é a ideia. Bom, então é isso. A ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal, eu vou ter essas definições. Daqui a pouco a gente vê um exemplo para ver como é que é feita essa conta. Como é que isso é aplicado no exercício. E aí eu queria comentar, antes de dar o exemplo, do Teorema de Thales, que também é um assunto que relaciona retas paralelas e retas transversais.
Então eu vou definir, ó, as retas R, S e W como retas paralelas, né? Lembrando que esses tracinhos oblíquos têm a ideia de paralela, né? E as retas T1 e T2 vamos chamar de retas transversais. Okay? Então, qual que é a ideia do Teorema de Tales? É você analisar que existe uma razão entre segmentos aqui. Ó. Você pega a transversal T1, ela vai definir alguns pontos em cima do encontro entre as retas transversais e paralelas, e esses pontos nós vamos chamar de A, B e C. Né? Aqui vou chamar de D, E e F. Então, quando isso acontece, Tales provou que esses segmentos, né, formados, eles são proporcionais. Né? Então, existe uma proporção entre esses segmentos. Então, ele definiu que o segmento AB, ele forma uma razão com o segmento BC, na qual a razão entre os outros dois segmentos da outra transversal vão dar o mesmo resultado. Portanto, essas razões elas podem ser entendidas como uma proporção, porque existe uma igualdade entre elas. Vai dar a mesma constante, né? E a gente lembra da aula anterior que a gente falou em constante proporcional, né? Quando a gente tratou da semelhança de triângulos. Então a ideia aqui é essa. Sempre que eu tiver, então, as retas paralelas cortadas por duas transversais, eu posso falar que esse segmento está para esse, assim como o outro está para esse outro aqui. Né? Então, eu posso falar que existe essa proporção. Okay? Então, é se ligar nesse processo que a gente pode usar algumas propriedades dessa proporção, se a gente quiser, mas para não confundir a mente de vocês, vamos deixar nesse passo aqui, porque esse passo vai fazer com que vocês consigam dar um andamento bem bacana na matéria. Né? Vamos ver agora um exemplo de cada um dos dois para a gente entender como que funciona isso na prática. Bom, vamos ver então como é que essas coisas funcionam na prática. Primeiro exemplo aqui, eu ainda deixei as definições em aceso. A gente lembra que os ângulos de cores iguais são congruentes, né? E os ângulos com cores diferentes são suplementares. Suplementares cuja soma dá 180 graus. Bom, então aqui a ideia é o seguinte, nós vamos avaliar esse exemplo 1, a gente quer descobrir o valor desse x, dessa incógnita, e a gente repara que esses dois ângulos da questão, eles são alternos e eles estão externos, eles estão do lado de fora das paralelas, né? Então significa dizer que eles são alternos, e alternos, independente se forem internos ou externos, são ângulos que nós podemos falar que são iguais. Então eu posso dizer nesse caso aqui que o 6x, ele é exatamente 6x menos 20, né, graus, que é o valor desse ângulo, ele é exatamente igual ao valor desse ângulo aqui, ó, x mais 32. Né? E aí a solução agora, a partir de agora vocês conhecem, é só mudar as coisas de um lado para o outro, e aí a gente chega no passo final. Mudando o x para o lado de cá, a gente encontra 6x menos x. Passando 20 para lá, a gente obtém 32 mais 20, que dá 52 graus. Né? Daí, ó, você faz 6x menos x, que vai dar 5x. Isso é igual a 52 graus. E nesse caso você encontra que o x é igual a 52 graus dividido por 5. E isso resulta em x igual a 10,4. Se você fizer a divisão, você vai encontrar exatamente isso. 10,4 o quê? Graus. É claro, essa conta ela poderia ser feita de uma maneira hexadecimal, lembrando dos minutos lá e dos segundos. Mas a intenção não é essa aqui nesse momento. A intenção é a gente trabalhar a ideia da questão, né? A definição da questão. Ok? Então, para não complicar a vida de vocês, a gente não vai dividir dessa maneira hexadecimal. Bom, então, transversal. Só acendendo aqui.
porque agora de imediato a gente vem para esse outro exemplo. Esse é um exemplo então de retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora eu vou dar um exemplo de como funciona o teorema de Tales. Eu deixei pouco espaço aqui, mas eu vou apagar essa outra parte aqui para a gente fazer a solução desse exemplo. O que a gente tem no exemplo? A gente tem três retas paralelas. Aqui vale vocês observarem que as retas podem ser paralelas ou assim, ou podem ser na maneira horizontal também, como eu coloquei aqui, né? Basta que você diga que elas são paralelas e está resolvido. Então, nesse caso, eu quero saber como que eu aplico o teorema de Tales. Então, pela tabelinha que nós fizemos aqui, pela definição, a gente sabe que o segmento que está aqui, ele vai sempre estar para esse. A gente vai ter uma razão entre os dois, assim como a razão dos outros dois vão rolar aí, nesse caso aí, uma igualdade, ou seja, existe uma proporção entre os dois. Aqui é a mesma coisa. Eu vou começar aqui, ó. 2 está para 5, né? Sempre em linha reta, ó. 2 está para 5. Volto para cá agora. Eu posso dizer, então, também que o 3 está para x. Daí, praticamente, a gente acaba com o problema, ó. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes x dá 2x. 2x igual a 15. E nesse meio tempo você descobre que o x é igual a 15 dividido por 2. E o que resulta no total de 7,5. Né? No caso, essa unidade for metros, você vai colocar 7,5 metros. Né? E aí a gente conclui essa aula. Espero que tenha ficado claro as definições dessas coisas. E do mais, a gente precisa treinar para que essas coisas não sejam problema para a gente. Ok? Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.